A conversa em estúdio. Continuamos com o Orlando Samões, o Vasco Rato, o Francisco Peninho e o Eduardo Correia. Muito bom dia aos quatro, que ainda não estive convosco hoje. Francisco, mais informações que tenhas por esta altura? Bem, mais informações corroborando muito do que o Alfredo está a dizer, e ele está na Ucrânia, mas como sabemos ele acompanhou e acompanha o conflito em Gaza e em Israel. Vamos a ver, se há um povo habituado ao que está a acontecer hoje, é o povo israelita. No que diz respeito a vêm aí bombas. Estou a falar assim para toda a gente perceber, ok? Em termos de prevenção, estão muito preparados para vamos isso. A ver. E isso acontece porque toda a sociedade israelita está construída na base de vamos ser atacados. Vamos ser atacados hoje, amanhã, daqui a um minuto, daqui a uma hora, para a semana, durante a nossa vida inteira. Nas escolas, isso é mesmo ensinado às certo, crianças. é ensinado, faz parte da cultura. Nós que não vivemos, graças a Deus, o que é a guerra, ok? Achamos isto muito estranho, mas para eles é o normal. Portanto, há uma iminência de um ataque e já há retaliações do Irão rumo a Israel, a Tel Aviv, a Haifa, a Jaffa, em muitas zonas de Israel. O que é que a população faz? Vai para os abrigos e vive normalmente. Atenção a este normalmente. Okay? O que é que os hospitais planeiam logo? Reservas de sangue. Okay? Reservas de sangue, pessoas que estão em folga deixam de estar em folga. Isso é óbvio. É claro que as fontes que o Alfredo tem são privilegiadas e dão-nos um maior detalhe do que é que está a acontecer em Israel no que diz respeito a preparar para o pior. Pode-se esperar o melhor, mas prepara-se sempre para o pior. Esta população em Israel já está habituada a isso. Faz parte da vida deles. Agora, e tentam depois seguir a vida com a normalidade dentro do possível, não é? Dentro dos abrigos isto apenas e dos bunkers. Começou, não é, Wanda? Só começou. Isto não acabou. Isto começou. Okay? O que é que também vemos, e estas também são informações novas, as reações expectáveis de lado a lado, muitas delas demagógicas. Vou só frisar duas. A Rússia está a dizer: o mundo tem de saber responder a estes atos irresponsáveis de Israel e dos Estados Unidos. E há 4 anos, a Rússia diz: as ações dos Estados Unidos estão a estabilizar a ordem mundial. Digo eu outra vez. E há 4 anos. Okay? Portanto, mais do mesmo, retórica igual, é sempre assim, não vou repetir o que já disse há pouco sobre os fracos e os fortes, é assim. Agora, que houve um ataque musculado, houve, está confirmado por Netanyahu e por Trump. Quem devia confirmar? Há uma retaliação e a Guarda Revolucionária Islâmica já confirmou essa retaliação. O que é que eles estão a dizer? Todas as bases norte-americanas foram atacadas. Nós sabemos que isto é verdade? Não sabemos. Que várias terão sido atacadas? Várias terão sido atacadas. Em que medida é que esses ataques retaliatórios resultam no terreno? Não sabemos, não temos como saber. Há imagens de explosões? Há imagens de pânico? Há imagens de destruição? Qual é a consequência disso? Isso ninguém sabe. Estamos a ver um mapa das bases aéreas norte-americanas no Médio Oriente, portanto, algumas delas ainda não foram atacadas. Mas lá está, tudo pode acontecer agora nas próximas horas. Vânia, peço desculpa. É um bom ponto, que há 19 bases norte-americanas, que são bases norte-americanas que têm presença habitual de forças norte-americanas. Mas, Vânia, uma coisa é dizer que existem as bases, outra coisa é dizer que as bases são importantes hoje, neste instante, têm forças, têm armamento e têm pessoas, têm militares. Okay? Nós não sabemos, ninguém sabe, muito menos os iranianos. Certo, okay? Mas poderão equacionar ou ter uma ideia de quais é que são mais importantes por esta altura, Vamos não é? a ver. Se o Irão é atacado como foi, o que o Irão faz é retaliar. Para onde? Os alvos mais fáceis. O que é que são os alvos mais fáceis? As bases norte-americanas mais perto do Irão e Israel, porque é suficientemente perto do Irão. Isso é o fácil. Fácil entre muitas comas. O que é difícil? Retaliar contra os aviões que nos estão a bombardear. Isso é muito difícil. Até porque as primeiras horas são para cegar, impedir a vigilância e impedir a resposta. E atacar um porta-aviões é uma coisa impensável nestas primeiras horas. É impensável. Não há capacidade para isso acontecer. É claro que pode sempre acontecer, mas um bocado à toa.
Agora, cirurgicamente o Irão atacar um porta-aviões ou um caça que acabou de disparar mísseis ou um bombardeiro que bombardeou, isso é muito impensável nas primeiras horas, porque o Irão não tem essa capacidade. Não tem essa capacidade generalizada. Pode ter a capacidade específica, mas os que poderiam responder em termos de defesa no Irão são os primeiros a ser atacados. São os primeiros a ser atacados. Tal como a vigilância e tal como a detecção. São os primeiros a ser atacados. Professor Vasco Rato, concorda? Um ataque a um porta-aviões por esta altura não seria uma decisão muito estratégica? Concordo com tudo o que o Francisco acabou de dizer, aliás. Quer dizer, o ataque a um porta-aviões americano seria uma decisão estratégica brilhante se fosse possível. Agora, é altamente improvável que isso aconteça, porque o porta-aviões, até pela natureza das coisas, é acompanhado por muitos outros navios submarinos que proporcionam um escudo, não é? Dir-me-á, mas não é possível penetrar esse escudo. Se é possível, será, mas é altamente improvável. Portanto, quer dizer, os Estados Unidos têm, como foi dito há pouco, têm dois grupos de porta-aviões no Mediterrâneo e ali mais a sul do Irão. Isto é uma força tremenda e nos próximos dias vamos ver justamente o quão impactante é essa força militar, esse dispositivo militar. O Irão pode causar estragos? Claro que pode causar estragos, e pode causar estragos de muitas formas, até homens, bombas e coisas assim do género podem ocorrer. Agora, do ponto de vista de um confronto, digamos, mais convencional, quer dizer, claramente os Estados Unidos têm condições para resolver esta situação. O problema... apenas referir aos nossos telespectadores que estamos por esta altura a ver imagens de Doha, no Qatar, onde também, como sabemos, já foram registadas explosões. Sim, mas continuamos a empregar esta expressão. Constatou-se que houve explosões. Isso é irrelevante, quer dizer, quer dizer, não é irrelevante, mas isso é secundário. O que é verdadeiramente importante é, como disse o Francisco e bem também, é saber exatamente o que é que foi destruído, quais foram as consequências das explosões. Porque o Irão estar a provocar explosões não significa, em termos militares, não significa nada de especial, não é? Muito bem. Dar aqui nota também de que há novos objetivos traçados por Israel. É uma informação de última hora. Estamos a acompanhar a par e passo o que está a acontecer. O objetivo de Israel é, ao que tudo indica, atacar toda a liderança do Irão e levar, sem qualquer dúvida, a uma mudança no regime. Eduardo Correia, é um objetivo plausível por esta altura? Vânia, é sem dúvida o objetivo mais importante. Ou seja, o Irão tem dois ativos que incomodam o Ocidente e incomodam os Estados Unidos. Tem o ativo anti-Israel, no fundo, e que domina todos aqueles proxies, o Hezbollah, os Houthis e uma parte do Hamas, e, portanto, grande parte dos ataques que Israel foi sofrendo são por via de organizações terroristas financiadas pelo Irão. E, por outro lado, o Irão é também detentor das segundas maiores reservas de petróleo do mundo e que está a vender à China a preços relativamente baratos. E, portanto, o Irão passa a ser muito importante no xadrez geopolítico e os Estados Unidos têm todo o interesse em alterar este regime, porque este é um regime antagónico, é um regime que tem, no fundo, por objetivo a destruição plena do Estado de Israel. Atenção, isto é muito importante que as pessoas entendam. E, por outro lado, é o regime mais anti-americano que existe no planeta. Portanto, estes ataques visam, evidentemente, fragilizar não só a capacidade militar, a capacidade de retaliação dos iranianos, nomeadamente de uma organização terrorista, aliás, que os europeus consideram terrorista, que é a Guarda Revolucionária, que é detentora, no fundo, da capacidade militar e também da capacidade económica no Irão, tem por objetivo eliminar os ayatollahs para que o povo iraniano possa sair à rua sem ser baleado. Porque aquilo que tem vindo a acontecer nas últimas semanas, nos últimos meses, é o facto dos iranianos saem à rua massivamente, mas são baleados. São baleados os hospitais e os médicos, e há milhares os profissionais de vítimas mortais. são impedidos. Sido uma chacina, praticamente. Uma chacina, é um regime assassino. São impedidos de tratar as pessoas que chegam ao hospital, que
que foram baleadas pela polícia. E, portanto, é um regime sem qualquer pingo de humanismo. E, portanto, a alteração deste regime é extremamente saudável para o reequilíbrio do Médio Oriente. E, portanto, sim, esse é o objetivo. É o objetivo que Donald Trump e Netanyahu têm vindo a anunciar. Aliás, Netanyahu há mais de um ano que vem prometendo aos iranianos, ao povo iraniano, esta alteração de regime. Vamos ver se vamos conseguir assistir nos próximos dias ao crescimento do ataque, à fragilização do status quo no Irão, para que o povo iraniano, e só o povo iraniano é que poderá fazê-lo, para que o povo iraniano possa tomar conta das instituições e derrubar definitivamente este regime. Dar também aqui nota de que a base das Lajes, nos Açores, ainda não tem qualquer tipo de movimentação que seja considerada fora do normal, digamos assim. Não há, para já, nenhum alerta confirmado, mas sabe-se sim que todo o cuidado é pouco por esta altura, até porque é uma base norte-americana, como sabemos, e que tem sofrido algumas movimentações nos últimos dias, militares. Não há confirmação de um alerta propriamente instaurado, mas que, naturalmente, por esta altura, todo o cuidado é pouco. Entretanto, Francisco, tens mais dados sobre vítimas iranianas, certo? Sim, porque há pouco fizemos nota de que o Irão estava a dizer que havia uma escola básica que tinha sido atingida nestes ataques norte-americanos e israelitas. Eles agora estão a dizer que essa escola foi atingida por um míssil israelita, o que eu pessoalmente tenho muita dúvida, mas já vou explicar porquê e também estou à espera de um mapa que vai aparecer aqui no ecrã do Now. Eles dizem que há 24 vítimas mortais no resultado dessa escola que terá sido atingida por um míssil israelita. A escola fica perto de Bandar Abbas, estamos a ver no centro do ecrã do Now, ali basicamente no Estreito de Hormuz, Bandar Abbas, estão a ver ali uma sinalética de uma explosão. Terão sido estas bases, porque há bases em Bandar Abbas e não só aqui na costa, que terão sido os primeiros alvos dos ataques, lá está, mais perto do porta-aviões que está perto do Estreito de Hormuz, para tentar acabar com a vigilância, com a detecção e também com a maneira de retaliar por parte dos iranianos. Perto de Bandar Abbas, mais oriente de Bandar Abbas, a dezenas de quilómetros, fica uma cidade chamada Minab. Nessa cidade haverá uma escola que terá sido atingida aparentemente por um míssil. Eles, iranianos, estão a dizer um míssil israelita. Eu diria que se foi atacada na iminência da ofensiva norte-americana, muito provavelmente será um míssil norte-americano e não israelita, ainda que isso seja um detalhe, porque não é detalhe que haja 24 vítimas mortais numa escola. A ser numa escola poderão ser menores, poderão ser crianças. Não há essa informação. Também não escondo que poderá ser parte de uma narrativa do Irão, atenção, e isto acontece muito nas guerras, nos conflitos, de um dos lados, o lado que está a ser atacado, a exponenciar o número de vítimas e a fragilidade delas. E neste caso, se falarmos de crianças, ainda pior, sim, não é? Portanto, Vânia, não é à toa que o Irão diz que foi uma escola, não é à toa. Okay? Porque se o Irão dissesse a nossa base foi atacada, era outra coisa completamente diferente. Não é por acaso que a primeira vez que se fala de vítimas são logo 24 numa escola. Okay? E aqui nesta mesa já falámos muitas vezes. Não, a precisão cirúrgica dos norte-americanos e dos israelitas não se compara à não precisão muito longe de cirúrgica dos iranianos. É claro que qualquer coisa num conflito pode acontecer. Até perante a precisão cirúrgica pode haver um míssil que caia numa escola e que mate 24 pessoas. Nós não estamos a desconfiar, estamos apenas a dizer qual é a fonte destas 4 vítimas mortais numa escola em Minab, perto de Bandar Abbas, numa zona de primeiro impacto desta força atacante norte-americana e israelita.